Coríntios 16, eu queria que você, 16, 13, e eu queria que você nessa manhã, que você pudesse, se você tiver como marcar, circular os versículos que vão ser falados aqui, marca na tua Bíblia, para que você possa ler em casa. O tema da mensagem, eu não sei se eles colocaram aí, mas nós vamos falar nessa manhã sobre alegria em meio às provações. Alegria nas provações. Nós vamos compartilhar isso, e eu tenho certeza que tem algumas coisas importantes aqui, que nós precisamos, eu digo às vezes nem aprender também, mas relembrar muitos princípios, né, para nos fazer chegar nesse ponto, de no meio da provação, paradoxalmente, viver alegre. Amém? Ele diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes. Firmes o quê? Na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Bom, eu de propósito li esse versículo, nem é o texto básico, mas só para fixar o que esse texto aqui diz é permanecer firmes na fé. A permanência de firmeza na fé vai nos levar a uma vida abundante, mesmo em meio às tribulações. Você tem que entender, eu queria que você já começasse a entender, que o nosso inimigo, nosso adversário, ele tem uma luta travada comigo e com você. Pastor, mas que luta? Não, Jesus já venceu, ele é derrotado pelo nome de Jesus, o poder está com o Senhor Jesus, mas o diabo, ele trabalha para quê? Para roubar o quê? A sua fé. Se o diabo roubar a fé de um crente, pronto, ele já cumpriu a sua própria missão. Essa pessoa pode frequentar a igreja, ela pode participar das reuniões, ela pode até trabalhar na igreja, mas se ela não tiver a fé bíblica em ação, se ela não crer nas verdades, na palavra de Deus, lá no dia a dia dela, no que ela faz, se isso não acontecer, o nosso inimigo não está nem preocupado com isso. Deixa ficar aí até Jesus voltar na igreja, está tudo certo. Por quê? Porque ele de fato não tem uma fé genuína. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, fala, permanecei, pois, firmes na fé. É a primeira coisa que Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Permaneça firme na fé. Agora vamos para o texto. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Ele vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação de quê? Da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bom, esse texto aqui, ele fala também e aponta para uma maturidade. A Bíblia diz que é possível nessa terra nós sermos perfeitos e íntegros. Não a perfeição de Cristo, entende isso, irmão? Não é? Nós nunca vamos ser perfeitos como Cristo, mas nós podemos andar de forma perfeita, cumprindo a palavra, com a fé em alta, em dia, e nessa terra nós podemos ser sim pessoas as quais muitos venham se inspirar. É possível. Amém, irmãos? Bom, Tiago, que é o autor desse livro aqui, eu não sei se você sabe, mas esse Tiago aqui, segundo já tem um consenso geral, nós estamos falando do autor dessa epístola, que é tradicionalmente identificado como o irmão de quem? De quem? É o irmão de Jesus, carnal. É identificado como irmão de Jesus, ele vai escrever essa carta. Ele, na época que escreveu essa carta, ele era líder da igreja de Jerusalém. Ele escreve essa carta para quem? Para os cristãos, aqueles primeiros cristãos, né, que surgiram após a ascensão de Jesus para os céus. Lá no Atos dos Apóstolos, a gente
vê perfeitamente o início da igreja, que continua até hoje, que somos nós, a igreja, mas ele escreve para aqueles irmãos que estavam sofrendo muitas perseguições. Perseguição dos judeus, depois perseguição da própria Roma, enfim. E você conhece a história, e esses irmãos estavam sendo provados em vários aspectos da vida deles. Geralmente, esses cristãos eram marginalizados, eram pessoas que perdiam os seus bens. Então, Tiago está escrevendo, dentro do contexto histórico aqui do texto, ele está escrevendo para irmãos, para filhos de Deus, que estavam vivendo momentos difíceis na sua vida. E a gente pode trazer isso para aplicação prática, porque quantos de nós também não estamos vivendo hoje situações muito difíceis na nossa vida? Aqui era uma perseguição real, além de outras situações, mas você pode estar sofrendo diversos tipos de adversidade e tribulação na mente, na saúde, no contexto familiar, nos relacionamentos, o desemprego, às vezes, né, a falta de renda, que gera também problemas, né, que ocasionam inúmeros problemas, né? Uma família onde a renda não está legal, traz problemas muitas vezes no próprio casamento, no relacionamento. Então, nós podemos aplicar isso, obviamente, ao que nós possivelmente possamos estar vivendo ou iremos viver em algum momento. Esses cristãos, eles eram, falei, marginalizados. Essa carta de Tiago, ela tem um caráter muito prático. Aliás, é algo muito prático, que se você continuar lendo, ele vai instruir a igreja de forma prática. Ele fala, né, como nós lemos aqui agora, para que você fique alegre nas tribulações. Olha, gente, fiquem alegres na tribulação. Deixa eu lembrar vocês quem é Jesus, ressurreto, que salvou vocês. Nós temos uma eternidade. Ele está contigo, Ele não vai te abandonar. Mas, ao mesmo tempo, Ele vai te dizendo, olha, se você precisa de sabedoria para poder botar isso em prática, peça a Deus. Então, no texto dele, ele vai dizendo como que quais são os pontos importantes para que você obtenha perseverança. É uma carta muito prática. Ela oferece conselhos diretos sobre como viver uma vida cristã autêntica em meio às dificuldades. E esse é o desafio nosso, né? Quantas pessoas hoje aqui podem estar aqui vivendo diversas dificuldades e precisam fazer uma coisa que a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Dá um sorriso aí, mesmo que forçado, assim. Não, pastor, tem muito tempo que eu não dou um sorriso. Pois é, você vem à casa de Deus exatamente para isso, para ser animado pela palavra de Deus, mesmo em meio às tribulações, sorrir. É onde o pessoal olha para mim, para você e fala, mas não é possível. Essa pessoa, eu conheço a vida dela, eu conheço a luta, eu sei como é que está. E você olha para essa pessoa, parece que você olha sempre para uma luz. Bem-humorado, rindo. Por quê? Porque essa pessoa atingiu essa maturidade, está perseverando em fé e sabe que o Redentor dela vive. Acabou. É isso. A fé vai precisar estar em alta. O nosso inimigo, ele trabalha para roubar a nossa fé. Aí eu vou dizer para você, e em outro texto comigo, inclusive, eu quero bombardear você com texto bíblico. Amém, gente? Para você gravar e falar assim, rapaz, não é uma teoria do pastor, não. É Cristo falando comigo, com você hoje. Está lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vai anotando aí. Diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Para aqui rapidinho. Nós temos andado na nossa vida cristã de forma vigilante? O que é ser vigilante? É estar o quê? Atento. Eu levo meu filho para a escolinha de futebol, e o meu filho é goleiro convicto, né? Ele é goleiro convicto. E eu vejo o treinador de goleiro falando com ele. Quando começa o jogo, o treinador fica do lado dele. Tem um treinador que fica na trave, do lado, e o outro treinador fica com outro goleiro. Gente, na escolinha lá, para ser goleiro é até mais barato, sabia? É quase metade do preço. Eu falei, João, você não quer ser goleiro também? Não, ele, não, eu sou atacante.
Mas eu vejo o professor falando para ele assim, fica na expectativa, fica de olho na bola. Posição de expectativa. O Cláudio está aqui, foi profissional de futebol. Aliás, eu tenho orgulho, sabia, de falar. Quando eu falo assim, lá na nossa igreja, a gente tem um projeto simples, show de bola. Rapaz, quem é que dá aula? É o famoso Tiquinho, do América. Bota lá no YouTube lá. Cabeça de área sinistro. Mas, Cláudio, não é. O goleiro não tem que ficar o tempo todo no jogo com expectativa, vigilante. Se o cara goleiro fala assim, o jogo está muito lá para frente, é o que tu vê o goleiro, pega sentado. Quando a bola vier, não, o cara está sempre assim, ligado. Na nossa vida cristã, nós precisamos estar o tempo inteiro ligado. Cuidado com quem você anda, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado onde você coloca a mão, cuidado com o que você está fazendo, porque sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Não fique achando que está tudo certo e que você pode descansar. O diabo está ao derredor. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E geralmente é devorado quem está afastado da brasa. É mais fácil. Você pode ver, uma pessoa que vai se afastando da comunhão dos santos, do compartilhamento da palavra, dos louvores. Pastor, por que você não veio? Não, que eu estava, não sei o quê. Eu estou trabalhando muito, eu estou plantando. Sempre tem uma desculpa. É que não sei o quê, é 1 milhão de desculpas. É muito legal porque eu já tenho cabelo branco, é bom demais. Né? E eu fico assim, olhando para os meus cabelos brancos e olhando para a pessoa me dando aquela desculpa, e eu fingindo que estou acreditando, e ela fingindo que eu estou acreditando. E continuamos amigos. Não, pastor, que eu estou trabalhando muito, estudando vestibular aí, sabe como é que é, né? Aí às vezes não dá tempo de estar na casa de Deus, de trabalhar. Eu falei, eu sei como é que é. Eu sei que o diabo ruge como um leão, procurando alguém para devorar. E aí ele vai dizer, mais uma vez, você vê que os 3 textos que eu li hoje, a advertência da palavra ele vai falar o quê? Resisti-lhe firmes na fé. Certo de que sofrimentos, provações, a mesma situação empregada em Tiago, no texto básico que nós lemos. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não tenha síndrome de Elias, só acontece comigo, porque meu problema é mais difícil que o outro. Não, no mundo inteiro está espalhado provações para os filhos de Deus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que eu quero dizer, a nossa fé não é roubada do dia para a noite. É um processo lento. O nosso adversário, ele vai aplicar diversas técnicas para que o cristão se afaste de Deus e perca a sua fé. Precisamos ter perseverança, como diz Tiago, como diz esse texto aqui de Pedro. Pois a perseverança vai fazer com que sejamos vencedores. Amém, gente? As provações, elas estão colocando em prova o que é a nossa fé. Nós precisamos enxergar as provações diferente como as outras pessoas sem Jesus enxergam. Quando uma pessoa olha para uma provação, ela geralmente sem a visão da palavra de Deus e do reino, ela olha aquilo como algo terrível. Ela fica com medo, ela até se entrega àquilo. Nós que somos filhos de Deus temos que olhar para as provações como uma oportunidade de colocar a fé em prática e de crescer. Vou te dar um exemplo bíblico, rápido. O povo de Israel inteiro olhou para aquele gigante, para aquela provação, de uma forma negativa, sem entender que Deus estava com eles. Todo mundo recuou, todo mundo ficou quietinho, ninguém falou nada, ninguém avançou para poder ultrapassar aquela barreira. A provação parou eles. Mas Davi, com a visão de reino, com a visão de Deus, com a fé, ele olhou para aquela provação e ele viu uma oportunidade de quê? De vencer os filisteus. E aí a história você já conhece.
A título de ilustração, eu vou citar um livro aqui, que eu gosto muito, já li muitas páginas dele, mas não li ele todo, mas é um livro muito interessante, que fala sobre provação da fé. E esse livro é do C.S. Lewis. Quem conhece C.S. Lewis? O C.S. Lewis era cristão, era crente, quem sabia disso? Qual igreja que ele era? O C.S. Lewis era da igreja anglicana. Ele era anglicano. E quem sabe o que é a igreja anglicana? Igreja anglicana, qual é o principal fundamento dela? É que ela, na época da reforma, o que ela fez? A igreja anglicana, ela fez um meio termo entre tradição e um novo momento protestante. Então, ela conserva algumas tradições, mas, ao mesmo tempo, ela é protestante. Então, essa é a diferença. Ela não é a igreja católica, ela renega a adoração aos santos, né? Ela não, os anglicanos não têm isso, mas algumas tradições, tipo, a forma como a igreja é conduzida, é o bispo, é o arcebispo, continua a mesma estrutura. E o C.S. Lewis, ele escreve vários livros. Aliás, um deles virou filme, que você conhece, e bota para o seu filho ver, que é bem legal, que são as Crônicas de Nárnia. E ele tem um livro que o título do livro às vezes dá um medo. Tu fala, está repreendido. Mas o livro que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, ele vai olhar da ótica do nosso inimigo, como ele faz para destruir a fé dos crentes. E é muito legal que o inimigo no livro é Deus. Ele chama Deus de o inimigo. E existe um capitão mor que manda a carta para o seu sobrinho, que é um diabinho novo, que está sendo treinado para destruir os cristãos. E ali naquele livro é muito bem exemplificado como o diabo trabalha na igreja. E, por exemplo, eu vou tirar uma parte do livro que diz assim, abre aspas, é melhor, olha ele ensinando para o sobrinho dele como é que faz para destruir crente. É por isso que eu falei que você perder a sua fé é algo que é gradativo, não é do dia para a noite. Ele fala assim, abre aspas, é melhor que eles gradualmente se afastem, sem grandes pecados, apenas pequenos desvios, pequenas desobediências, mantendo-o na dúvida constante. Você conseguirá fazê-lo perder a fé lentamente, sem que ele perceba. Nesse trecho, o Lewis, ele ilustra como a fé pode ser minada aos poucos. Ele diz até que ela desapareça quase que sem a pessoa perceber. E aí eu anotei algumas estratégias desse livro, só a título de curiosidade, para ver se isso acontece com você em algum momento da sua vida cristã. E se acontecer, você vai lembrar que é uma artimanha do diabo, você não vai aceitar e você vai dizer, está repreendido em nome de Jesus. Tem amém na igreja, não? Lá em casa, meu filho, qualquer coisa que não está legal, eu já vejo eles, o Pedro já direto, mas agora o João, está repreendido em nome de Jesus, se o negócio é ruim. Primeira estratégia, distração e mundanismo. O nome daquele capetinha pequeno, que é o sobrinho, não, o nome do capetão eu não sei falar muito bem se o meu inglês não está, até porque o nome é difícil. Se alguém ouvir na internet, aí vai até rir de mim. Mas deixa eu falar com o meu nome, porque esse está ruim até de pronunciar. Screw Tape. Bom, é o nome dele, seria, hipoteticamente, ele vai aconselhar o Wormwood, que é o sobrinho dele, lá no livro. Distraindo, ele fala, distraia eles com trivialidades da vida diária, como preocupações com o trabalho, com o status social, prazeres mundanos. A ideia é que ao ocupar a mente do paciente, ele chama o cristão de paciente, o seu paciente.
Ele fala como é que eu estou aqui, gente? A ideia é que, ao ocupar a mente do paciente com coisas superficiais, ele vai se afastar da reflexão profunda e da oração, enfraquecendo a sua fé. Sempre o objetivo é enfraquecer a fé. E aí, eu vou tirar um texto, um pedaço do texto, quando ele fala isso, abre aspas. Mantenha-o sempre no excesso das atividades. O barulho é a música que a corte de Satanás mais ama. Fecha aspas. Segundo ponto, aí eu tenho uma citação aqui, obviamente bíblica, para fundamentar isso e dizer que acontece. Essa distração com as questões mundanas, ela é real. E a igreja primitiva sofre com isso. E o próprio Paulo sofreu com isso, que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, ele vai dizer assim, porque Demas, tendo amado o presente século, tendo se distraído com as coisas desse mundo, ele me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, procura vir ter comigo depressa. Aí depois ele fala, só Lucas está comigo. Bom, a segunda artimanha ali utilizada pelo diabo para roubar a nossa fé é falsas perspectivas sobre Deus. Essa é a estratégia do Jardim do Éden. A falsa perspectiva. Uma das estratégias centrais é distorcer a imagem de Deus na mente do cristão, do caso do paciente. Ele sugere ao seu sobrinho que deve apresentar Deus como um ser tirânico, um ser distante, ao invés de um pai amoroso, de um pai misericordioso. É quando você diz assim, mas porque se Deus é bom, por que ele fez isso? Por que está acontecendo isso? Por que aquilo? E aí, lá no livro ele fala assim, abre aspas, enche a mente do paciente com grandiosidade e abstrações, para que nunca veja Deus em detalhes. A questão aqui é o seguinte, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para a palavra, porque quanto mais eu estou em contato com a palavra, mais detalhes de Cristo eu vou vendo, e quanto mais detalhes eu vou vendo, a minha fé vai sendo fortalecida, eu vou ficando robusto, e eu vou alcançar a maturidade, a varonilidade perfeita, que a Bíblia diz que nós precisamos alcançar, e isso significa perseverança. O outro ponto que ele vai usar para poder enfraquecer a sua fé, grava isso e quando acontecer contigo, não se renda. É o uso da igreja para o desânimo. Ele encoraja o sobrinho a usar as imperfeições dos outros cristãos e da própria igreja como uma ferramenta para enfraquecer a fé do paciente. Ao concentrar o cristão nas falhas humanas dentro da igreja, ele pode ser levado a desacreditar da instituição como um todo e, eventualmente, da sua própria fé. Então, mas o pastor também fez aquilo. E esse irmão, eu não aguento nem ficar do lado. E aí, você vai concentrando as suas críticas nas falhas que existem nas pessoas e que elas existem. Essas falhas na igreja não vão ser retiradas. Os problemas, né? Alguém fala, mas eu estava aqui na igreja, poxa vida, eu esperando que na igreja, eu vim para a igreja. Eu vim para a igreja para não sofrer isso, eu estou na igreja e o irmão fala isso para mim, sim, ele vai falar, ele errou, ele é humano, às vezes ele falha, ou muitas vezes ele falha. Não, mas o pastor é o pastor mesmo, Douglas. Ele é mole. Que eu já estou na varonilidade perfeita. E aí, Satanás vai usar essas questões para encher o coração dos cristãos. Aí você está concentrado nisso. Aí você entra na igreja, você olha para o irmão, esse irmão, olha que falso, você quer, tu nem adora a Deus. Acabou o culto, só está olhando para o cara, esqueceu da adoração, esqueceu de Deus, está contaminado. Qual a estratégia? Do sobrinho diabito, do menino, do homem aqui, do diabão.
Você está entendendo por que eu estou fazendo essa... Porque existe uma estratégia. E essa estratégia, ela é real. Aconteceu com um amigo seu aí, já ou não? Ninguém nunca pensou sobre isso? Ninguém? Ninguém? Tu nunca? Olhou e falou assim, pastor Glaucio, poxa. Aí você não vai levantar a mão, né? Outra coisa, eu vou terminar aqui quase. Ele coloca medo e incerteza para roubar a tua fé. Ele fala sobre incitar o medo, incitar a ansiedade no cristão. Usando as incertezas da vida para fazer com que ele duvide da proteção e provisão de Deus. Eu entendo que é o seguinte, usar o quê? Usar aquilo que você não consegue explicar que aconteceu. Por que esse homem de Deus sofreu isso? Por que essa pessoa sofreu isso? Por que isso aconteceu? E aí você olha para aquilo e você não consegue explicar. E aquilo você vai causando para você uma incerteza. Será que eu oro e Deus realmente me responde? Porque olha isso, olha aquilo. E Ele vai usando isso para dar uma vacilada na mente e no coração, para que você não fixe na palavra que diz que Deus é o mesmo ontem e hoje, para sempre, será para sempre. Ele não muda. Deus, Ele é poderoso e perfeito. Entre aspas, um pedaço do livro diz assim, ele dizendo para o sobrinho, a melhor coisa de fato é manter o paciente em um estado de medos vagos e difusos. Que às vezes ele não sabe nem o que é o medo, nem o que é. A coisa nem aconteceu, nem chegou ainda. Você está pensando que pode, o cara está vivendo com medo, olhando para o futuro, achando que... Mas isso acontecer, é igual o cara. Não, minha vida tudo, gente, é tão bem, Deus está abençoando, estou até com medo. Com medo de quê? Não estou com medo de ver uma tragédia. Está repreendido em nome de Jesus. Não vai vir tragédia, eu não quero. Ah, mas se tiver, irmão, se tiver na hora eu vejo. Agora eu só estou tendo expectativa de que coisas boas vão acontecer na minha vida, ponto. Porque tem gente que está tudo bem, está tudo certo, mas ela está tão ansiosa que ela está pensando, até quando vai durar essa paz na minha vida? Ela fica assim, meu Deus, e acabou, já está ansiosa, mas está tudo bem. E por fim, uma outra estratégia, que isso foi só um detalhe que eu botei aqui, mas uma outra estratégia é o desânimo espiritual. O uso desse desânimo encoraja a fazer com que o cristão se sinta, ou melhor, sinta que os seus esforços são inúteis. O que ele está fazendo não é suficiente, mas eu estou tanto tempo servindo a Deus, isso não muda, mas vai gerando um desânimo na pessoa. E aí, entre aspas, ele fala, se puderes convencê-lo de que tudo está perdido, ele abandonará a luta. Eu quero dizer para você nessa manhã, não tem nada perdido, nada está perdido. Deus continua contigo, não abandone a luta, permaneça firme na fé e bota um sorriso nesse rosto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bate palma sorrindo. Isso aí. É isso. É isso. Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Bom, vou voltar lá para o livro, acabou meu tempo? Quase. Engraçado que eu estou fazendo força aqui, aí eu estou sentindo um pouco a minha operação aqui. Puxado. Esqueci que eu estou operado. Gente, esqueci que eu estou operado. Né? Não posso... Eu não vou conseguir falar assim. Vou diminuir o tom. Tiago começa abordando um tema paradoxal. A alegria em meio às provações. Aí tu dorme. Aí acabou. Aí tu já era. Gente, voltando lá para o texto de Tiago, ele vai propor para a igreja algo que é muito difícil de entender, que é exatamente manter-se alegre no meio das provações. Pode parecer até ilógico encontrar alegria nessas provações, mas Tiago vai nos ensinar que as provações ela têm um propósito divino. Elas testam a nossa fé.
O propósito da aprovação, e outra coisa, eu não vou entrar nisso que não vai dar tempo. Essa aprovação, esse problema, essa doença, essa coisa ruim que eu estou enfrentando, Deus botou para me provar? Não. A Bíblia diz que Deus é o quê? Bom. E dele procedem as coisas boas. Por que o homem tem tudo isso? Passa pela doença, passa pelas dificuldades, passa por questões que não tem como explicar. Porque o homem nasceu e vive no mundo caído. Quando Adão e Eva pecam, ele dá uma autoridade para entrar tudo que não é bom. O desequilíbrio e todas as áreas do mundo, ele começa a acontecer na queda do homem. E você vai falar de desequilíbrio do próprio ser humano, ambiental, que já começa, enfim, todas essas questões criadas, né? Que Satanás sim é a fonte do mal. Então, se algo é mal sobre a sua vida, Deus não te deu o mal. Mas pode ser que tenhamos que enfrentar de alguma forma, porque nós estamos inseridos nesse contexto do mundo. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos permanecer firmes na fé, para que possamos ultrapassar todas essas provações que a vida pode trazer para mim e para você. E permaneçam, pois, firmes na fé. E aonde vai vir a fonte da restauração, a fonte da graça, a solução? Vai vir de quem? De Deus, do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então não confunda. Não, Deus está colocando essa doença nesse irmão aí, que é para ele aprender. Não, eu não acredito, eu não creio que Deus coloca um câncer numa pessoa para ensinar ela. Que Deus coloca um problema no estômago dela muito para poder provar ela. Não, não é Deus. Ela está passando uma provação. Então, porque, irmãos, eu penso assim, se Deus colocou naquela pessoa, vamos orar para ela ser curada ou não? Sim ou não? Não. Deus não colocou? Então, para que ora para ser curado? Se Ele colocou. Não. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o Deus que trabalha em favor daqueles que esperam por Ele. É o Deus que tem prazer em abençoar. É o Deus Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissim. Esse é o nosso Deus. E se o cristão perder essa perspectiva, mas pastor, por que isso, irmão? O porquê que não dá para tu responder, tu deixa na mão de Deus, porque também não dá para responder tudo. Eu penso assim, no céu, se Deus quiser, Ele vai me falar por que é aquilo. Mas por enquanto, o que eu sei o seguinte, eu sei que eu vou olhar para o que está escrito e para a regra. A gente sempre fala isso, até na escola de vida. Pastor, mas por que A, B, C, D não foi curado, Deus não queria, irmãos? Vamos olhar para quê? Qual é a regra? A regra é que está escrito que quando Jesus passava pelas cidades, Ele curava algumas pessoas, amém? Não, a todos. A todos que iam até Ele. E se você olhar o Novo Testamento, se você olhar o ministério de Jesus, Jesus curou todos que chegaram até Ele. A vontade de Jesus é o quê? Curar. Mas quando tem uma exceção, aí, irmão, não dá para explicar. Essa exceção tem coisa que está entre o céu e a terra que não dá para tu meter a mão ali e explicar, né, matematicamente. Mas o que nós queremos é que o Senhor está conosco, em meio à provação. Elas testam a nossa fé, revelando a autenticidade dela. Esse termo provações aqui, ele pode se referir a uma ampla gama de dificuldades, desde perseguição até desafios espirituais e pessoais. Os aspectos principais da provação da fé, que traz para a gente o quê? A aprovação da fé tem um propósito divino, de quê? De ver se a nossa fé está de acordo com a palavra, de colocá-la em prática. 1 Pedro 1,6 diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha aí, olha o objetivo da provação da fé. Uma vez confirmada a fé, muito mais preciosa do que ouro e perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto o amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, é uma provação da fé que nós vamos tendo, vamos passando, é como se fosse teste, nós vamos passando até que cheguemos ao final, que é a salvação, a glorificação de cada um de nós em Cristo Jesus. Bom, o outro objetivo da aprovação é o fortalecimento da fé. Se você está passando por provação, veja isso com os olhos espirituais. Você está tendo a possibilidade de fortalecer a sua fé. Durante as provações, a fé é testada e, ao mesmo tempo, ela é fortalecida. A ideia é que, ao passar pelas provações e permanecer firme em Deus, o crente vai experimentar um crescimento espiritual significativo. Romanos, capítulo 5, versículo 3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, nos gloriamos na tribulação, estamos alegres na tribulação, nós sabemos que a tribulação produz perseverança, é o que diz Tiago. E a perseverança, experiência. Você passa, você vence, e depois que você vence, você tem uma experiência até para abençoar outras pessoas. E esperança. Quantas pessoas aqui passaram por situações bem difíceis na sua vida, venceram, estão firmes na fé, tanto é que vocês estão aqui, estão firmes na fé, não saíram, não vacilaram, estão aqui, e se você vir alguém passando algo semelhante e chegar até você, você vai ter ou não vai ter uma palavra de fé para dar para aquela pessoa? Vai ou não vai? Vai, você vai falar: fica tranquila, fica firme, eu passei por isso, Deus me sustentou, foi assim, não desiste, porque hoje eu estou aqui glorificando a Deus de pé, porque Deus me fez vencer. A fé produz experiência. Aprovação da fé. Outra coisa que a aprovação tem que trazer para mim, para você, é alegria, como o Tiago ensina, enfatizando a necessidade de encarar as provações com alegria. Não é fácil, mas é o que Deus quer nos revelar nessa manhã, que nós precisamos passar por ela com alegria. Não perca a sua alegria. Irmãos, bota na mão de Deus, faz o que você tem que fazer, mas quando você estiver na casa de Deus, você levanta as suas mãos, você adora, você canta, não perca, tenta não perder o bom humor. A primeira coisa que faz uma provação é tirar de você o humor. Tu nem ri. Já? Não estou com vontade de rir, não. Eu sou assim, qualquer pessoa é assim. Tu é assim? Hoje eu não estou muito para ficar rindo, não, gente. Hoje eu estou bem irrisável, nem existe. Mas o desafio da palavra de Deus é esse: é nos trazer uma revelação, um entendimento de que eu posso. Não é porque eu sou doido, não é porque eu estou negando que está acontecendo um problema, ou eu vou abandonar aquilo, não vou resolver. Também tem outro lado, né? A pessoa foge para resolver, não quer nem ver, foge, deixa aquilo lá. Não, você vai resolver. Mas a Bíblia dá para mim e para você a possibilidade de nós nos alegrarmos. Tiago nos ensina, essa atitude de alegria não significa ignorar a dor ou a dificuldade, mas reconhecer que Deus está no controle e que há um propósito maior sendo realizado. 1 Pedro 4,13, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, das provações de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, como um ladrão, ou um malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus, como esse nome está dizendo, passe pela provação de cabeça levantada.
Não como um coitado, como um malfeitor, ou como alguém que fez alguma coisa errada. Porque às vezes você fala assim, ai, o que eu estou fazendo errado? Porque será que Deus, não, eu não estou fazendo nada errado. Deus pode ser também, é outra pregação, tá? Que tu tem uma tribulação que tu mesmo causou. É outra pregação. Tem uma tempestade que vem do diabo, tem uma tempestade que vem de você. Mas não é o tema da pregação aqui agora. Mas tu conseguiu pegar aí ou não? Que também tem que tudo é o diabo. O cara vê que o ventilador girou, fez um barulho por causa da hélice, que não está boa. Repreende o ventilador, sai! Não, cara, foi só a hélice que tá, tem que botar o Singer. Olha o Singer. O cara está expulsando o demônio da hélice do ventilador, porque não é o diabo. Tu conhece alguém assim? Não, pastor, eu mesmo sou assim, tem que mudar. Essa aprovação vai trazer para mim e para você outro elemento que é dependência de Deus. A aprovação traz para mim e para você uma maior dependência. A aprovação da fé revela a nossa dependência de Deus. É uma oportunidade para deixar de confiar nas nossas próprias forças e passar a confiar plenamente na provisão e no poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Acontece. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos, também vós, com as vossas orações a vosso favor, para que por muitos seja dado graça a vosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O que ele diz? Foi acima das nossas forças, mas nós confiamos que Deus vai nos livrar. E qual é o resultado final dessa aprovação? Ela ensina que o resultado da aprovação da fé é a maturidade e a integridade espiritual. O Filho de Deus que preserva essa fé, ele se torna perfeito e completo, como o texto de Tiago vai dizer e nós lemos lá. Amém, gente? Esses ensinamentos todos, ele vai nos encorajar a não desanimar no meio das dificuldades e manter a alegria em alta. Amém, gente? E ver as provações como uma oportunidade para crescer. É um processo de refinamento. Deus está nos refinando. Assim como o açúcar é refinado até chegar naquele mais... Deus, a cada provação, Ele vai refinando a nossa fé. Você vai sendo fortalecido, você vai ficando grande. Davi matou primeiro o urso, depois ele mata o leão, depois ele mata o gigante, depois ele vai ser rei. Olha como ele vai sendo refinado na fé. A fé que a primeira deve ter sido difícil. Mas depois que ele mata um animal selvagem, quando vem o segundo, ele fala, está maluco, já matei um, vou matar outro com Deus. Aí quando vem o Golias, ele fala, pá, matei um leão, não vou matar esse cara. Mas por que ele faz isso? Porque ele foi passando, na provação da fé ele foi passando. E quanto mais você passa na provação da fé, mais você tem maturidade e outra coisa, mais Deus coloca na tua mão. Deus não vai colocar coisas grandes na tua mão se você não passou nem da primeira fase da fé. O irmão falou mal de você, você foi lá para o Instagram para fazer textão para se defender. O dia que Deus quiser te usar como sendo um líder maior, você não tem condição nenhuma. Por quê? O que não falta são haters, o que não falta são pessoas falando mal, tu vai fazer o quê? Aí tu vai ficar brigando? Ó, lição número 1. Para todo mundo que usa Instagram aí. Não está na Bíblia não.
Mas está, segundo Lira, brincadeira. Irmãos, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem. Tem a postura na rede social de crente. Porque antigamente não se falava sobre isso porque não existiam as redes sociais. Quando eu era adolescente, não existia rede social. E as pessoas acham que a rede social é uma coisa e ela é outra. Eu tenho Instagram, eu estou no Instagram. Inclusive, se você não me segue, por favor, dá essa moral lá, pô. Vou começar a soltar uns videozinhos lá. De novo. Quem não me segue aí? Não me segue, pastor? Não. Só a igreja mesmo, que é demais. A maioria aqui. Mas não sei, lá, segue lá. Dá um like, brincadeira. Mas a gente acha que a nossa vida é uma coisa e a rede social é outra. Não é. Hoje não é. As pessoas estão te lendo pelo que você posta e pelo que você fala. Se você é uma pessoa agressiva nas redes sociais, você perde a qualidade de filho de Deus diante das pessoas, porque as pessoas não querem uma pessoa que se chama filho de Deus agredindo outras. Estou errado aqui? Está olhando para mim aqui, a pessoa olhando para mim assim, deve estar assim, gente, vou apagar. Mas isso é um ponto. Por que você não usa o seu Instagram para abençoar pessoas? Por que você não usa o seu Instagram para falar coisas boas, para botar frases, não frases que ofendem? Ah, cuidado, porque você que acha que não sei o que lá, né, brigou ontem com a cunhada, com o cunhado, com o amigo. Aí vai lá e bota uma frase. A gente é que sabe quem são os melhores amigos na hora de não sei o que lá. Mandou um recado para quem brigou ontem. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Vai até ele. Não para brigar, mas para resolver, meu irmão. Tá arranhado aqui o negócio, estou sentindo que você está assim. O que eu fiz? Me desculpa, me perdoa. Vai até lá. Não vai na rede social. Gente, meu Deus. Até beber uma água. Acabou meu tempo, né? Primeira vez que eu saí do esboço, hein? Não saí não, foi só agora, voltei. Vou terminar. Deixa eu ver aqui, que ainda tem muita coisa. Deixa eu andar mais aqui para ir para o final. Falei que esses ensinamentos nos encorajam a não desanimar em meio às dificuldades. Perseverança. Ah, tá, eu vou terminar só falando sobre perseverança. Esse texto de Tiago fala que nós temos que ser o quê? Perseverantes. Esse termo perseverança significa resistência. É a capacidade de continuar firme na fé, mesmo em meio às dificuldades. Isso é perseverança. É quando você tem essa capacidade de se manter inabalável, mesmo em meio a grandes dificuldades. O objetivo final, como o Tiago afirma, é que a perseverança tenha uma ação completa. Ou seja, que ela cumpra plenamente o propósito. E qual é o propósito da perseverança, como nós falamos? Qual o propósito da perseverança? Nos tornar maduros, nos tornar íntegros, nos tornar preparados. É isso que a perseverança vai fazer, da fé. E ele fala para ser perfeito e íntegro. Essa perfeição que ele fala não se refere à ausência de pecado, porque não teria como. Essa perfeição fala de maturidade cristã, a plenitude do caráter de Cristo que reflete a imagem de Deus na nossa vida. É essa perfeição que ele está dizendo que nós temos que chegar. E nesses dias de hoje, essa mensagem continua sendo aplicada. Eu falei, enfrentamos às vezes dores, sofrimentos, desafios que parecem até ser impossíveis de serem superados. Tiago vai nos encorajar a ver esses momentos não como meros obstáculos, mas como oportunidade para crescer espiritualmente. Ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você querer abandonar, de você achar que Deus não está agindo,
nós somos chamados a encarar as provações com uma atitude de fé e de confiança em Deus, sabendo que Ele está trabalhando para nos tornar mais fortes e mais maduros. A perseverança que se desenvolve através dessa provação, ela nos prepara para suportar os desafios ainda maiores e vai nos aproximando cada vez mais de Deus. É uma espécie de treinamento espiritual, onde cada desafio superado, ele vai nos tornar mais firmes, confiantes, constantes na comunhão com Cristo. Amém, gente? Tiago, ele vai nos desafiar a mudar a perspectiva e a postura diante das dificuldades. É isso que ele quer nos encorajar, a mudar a forma de enxergar essa tribulação, com alegria, com tranquilidade. Num paradoxo de como pode ser isso? Pode, porque Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele é o nosso protetor. Ao invés de vê-las como inimigos, somos encorajados a vê-las como oportunidade para crescimento espiritual. Essa visão, que é profundamente enraizada na fé em Deus, ela vai nos ajudar a desenvolver uma fé robusta, perseverante, capaz de enfrentar qualquer situação com alegria, na confiança e na soberania da ação de Deus sobre a vida daqueles que o amam. Esse termo traduzido como perseverança, ele é hipomoné. E ele pode ser traduzido como resistência, paciência e firmeza. Seja resistente, paciente e firme no meio da tribulação. E eu, para terminar, eu fui buscar alguns textos onde esse vocábulo grego, o mesmo que foi utilizado em Tiago, alguns textos onde a palavra de Deus usa esse vocábulo grego que é hipomoné. Vou em Romanos capítulo 5, de 3 a 4, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha o termo aí. Está sempre ligado à tribulação, praticamente. Produz perseverança, experiência e esperança. Olha como esse texto está totalmente aliado com Tiago, com Pedro que nós lemos. Olha como a Bíblia vai falar da tribulação de forma única, que ela vai trazer experiência. Paulo destaca essa cadeia de crescimento espiritual que começa com as tribulações, passa pela perseverança, levando à esperança. Outro texto que aparece, perseverança, na mesma tradução, mesmo vocábulo utilizado no grego, é Hebreus 10, 36, onde ele diz assim: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha como está ligado. A tribulação, perseverança e alcançou promessa. Tribulação, perseverança, firmou na fé, alcançou promessa. Se você se mantiver firme aí, nessa tribulação que você está passando, firme, resistente, olhando para Deus, olhando para o Senhor, vai alcançar a promessa, vai obter experiência e vai vencer. Lucas 21, 19. Jesus falou, nossa perseverança é a mesma perseverança utilizada em Tiago, Romanos, Pedro. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Sempre está ligado ao prêmio. Apocalipse 14, 12. E aí vai falar do prêmio final, que diz: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto se refere a essa perseverança dos santos como uma característica distintiva, especialmente no contexto dos tempos difíceis de provação. Bom, todos eles mostram a importância da perseverança na vida cristã, que é essencial para o crescimento espiritual. Amém, gente? Então, vamos sair daqui nessa manhã sabendo que nós precisamos nos alegrar. Não, você entende que isso, irmão? Não é para você ficar fazendo carinho na tribulação. Essa tribulação, assim mesmo, vamos ficar nesse sofrimento aqui, dessa tribulação. Não, ela pode acontecer, mas quando ela acontecer, a Bíblia fala para mim e para você que a nossa postura tem que ser uma postura firme de fé, de resistência, de alegria e de certeza. Essa é a diferença de quem anda com Deus e de quem não anda com Deus. Tem que ser.
Agora, como que eu consigo viver dessa forma? Aí a gente vai para a escola de vida. Ler, meditar, ruminar. Lê a palavra, relê a palavra, bota a palavra para dentro do teu espírito, se enche da palavra, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo está escrito. Então, tudo que você fizer será bem sucedido. Medita, lê. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, maior a fé. A fé cresce ou não cresce? Cresce. Se você não botar a palavra para dentro, a fé, ao invés de crescer, ela diminui. Então, como que eu vou conseguir perseverar em fé? Quando eu estiver cheio de fé no meu coração, cheio da palavra, que só vem com uma vida disciplinada de oração, leitura e busca pela presença do Espírito Santo. Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir perseverar e frequentar a igreja vai ser muito pouco. Só frequentar a igreja não dá base para ninguém chegar no céu, não tem como. Eu e você precisamos saber que quando a gente sai daqui na segunda, na terça, quarta, nós temos que manter o contato com o Espírito Santo. Tem que falar com Ele, tem que ler, tem que estar em contato, tem que ouvir, tem que botar um hino, tem que adorar, tem que chorar em casa. Irmão, tem que chorar, chora em casa, grita em casa, mas tenha comunhão com Ele. Ame o Espírito Santo, seja apaixonado pelo Espírito Santo. Tenha uma vida com Ele e você vai ver que você vai perseverar. Vão vir os rios, vai subir os rios, vai vir tempestade, vai vir um ímpeto contra a tua casa e tu não serás abalado porque você está firmado sobre a rocha e Jesus falou que Ele é a rocha. Amém? Você vai sair daqui com uma outra postura? Porque a gente sabe disso, mas a gente esquece. É ou não é? Não tem hora que a gente esquece? A gente sabe já. Já é crente aí 10 anos, 15 anos, já sabe, essa pregação aqui não tem nada de novo. Tudo aqui você já ouviu. Mas não tem hora na vida que tu esquece disso? Tem ou não tem? Quando vem aquela aprovação, aquela violenta, tu fala assim, meu Deus, será? Aí tu vai lembrar como que o diabo trabalha com seus aprendizes para quê? É nesse momento que vem na tua mente assim, acho que Deus não está contigo. Irmão, passou, vê aquela irmã. E tida. Todo dia com a roupa nova. Tida. Não me deu nem oi. Aí ele vem, é mesmo, ela não é mole não, já fez com fulano, ninguém gosta dela. Aí tu vai alimentando aquilo. Ah, não, vou ficar nessa igreja não, essa igreja não, pelo amor de Deus. Mas eu não estou falando dessa aqui não. Às vezes a pessoa está na outra, falando, não, que é isso? Não, pô, pastor muito moderninho. Ah, não, pastor. Sempre tem, irmão. Se tu olhar, vamos falar a verdade, se tu sentar aqui para dar uma analisada na igreja aqui, e falar assim, não, vamos ver, vai ter um monte de ponta solta, gente. Não, o pastor não viu aquilo, tá vendo? Claro que eu não vi, eu tenho 2 olhos só. Só queria que você entendesse isso. Porque às vezes o cara acha que o pastor tem que ser onipresente, onisciente e onipotente. Não, é só Deus. Pastor não sabe? Não sei, me conta. Irmão, absurdo, sabe ali? Não sei, vai me contar. Só que para me contar tem regra. Não é assim. Ah, pastor, fiquei sabendo que fulano, assim não, assim eu nem quero ouvir. Não, eu vi, foi isso, tal. Irmão, vou chamar o fulano e vou falar o que você falou. Pode falar. Ok, vamos resolver. Não, pastor, não quero me meter nisso, então para que vem falar comigo? Aprende logo aí, tá, irmão? Pode vir falar. Ah, pastor, não resolve. Resolvo, tá? E vou te falar. Você nem vê, mas eu resolvo. Quando eu sei. Só que nós não vamos expor ninguém, porque todos nós aqui erramos. O irmão erra, mas eu também erro, e eu sei disso. E eu posso errar amanhã, depois. Não quero que Deus me guarde, mas eu tenho a consciência de que eu sou barra igual você, porque tem pastor que acha que já é Deus, né? Sei lá, virou anjo.
Eu não virei anjo, não sou anjo. Eu sou igual você. Vivo as mesmas crises, mas Deus me chamou para quê? Para ser um pastor. E graças a Deus por isso. Eu tenho convicção do meu chamado, mas não sou perfeito. Então, irmão, o que eu ensino nesse púlpito aqui? Não olhe para mim, olhe para Jesus. A igreja de Deus, o reino de Deus é absoluto. O reino de Deus não está fixado na figura de um pastor nem de um líder espiritual. Você tem que olhar para Jesus. Minha mãe está aqui. E ela sempre falou para mim, olha, eu cresci ouvindo minha mãe falando isso para mim. Você vai para a igreja para olhar para Jesus, não é para o homem. Quem já ouviu a mãe falar isso aí? Aí, quem já? Você olha para o homem. Não, a gente está aqui para olhar para Jesus, Glaucio. E eu cresci com aquilo no meu coração. E é isso mesmo. Eu vou olhar para Jesus, né? Mas vamos fazer também de tudo para a gente também errar menos, né, gente? Porque também tem irmão que fala, eu erro mesmo. Aí vai o cara quer nem saber, vai errando mesmo que eu erro. É assim também tem regra. É outra pregação também, tá? Vamos ficar de pé. Amém, gente? Você vai sair daqui abençoado? Vai sair daqui com um sorriso no seu rosto, renovado, sabendo que Deus está contigo, você é um amado de Deus, você é um favorecido de Deus, Ele é a tua rocha, a tua força, e não importa a tribulação que estejamos passando, Ele está conosco. Senhor, obrigado porque nós podemos contar contigo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque tu tens, ó Pai, tu tens derramado sobre nós a tua graça, Senhor, Salvador, a tua graça que envolve misericórdia, nos ajuda a crescermos, nos ajuda a passar pelas tribulações com perseverança, fundamentado na fé, Senhor, e que essa semana seja uma semana bem diferente, de postura espiritual, que nós possamos, ó Pai, nos voltar